me encontrar. E você, Bela, o que quer ganhar? Não se preocupe comigo, papai. Faço questão, minha filha. Como ficaria se houver um pai se não trouxesse um presente para sua linda filha? Quero que me traga uma linda rosa, porque aqui nesse país elas não crescem. O homem partiu, resolveu os negócios e pôs-se na estrada para a volta. Tanta era a vontade de abraçar as filhas que viajou por muito tempo sem descansar. Estava muito cansado e faminto, quando a pouca distância de casa foi surpreendido em uma mata por furiosa tempestade, que lhe fez perder o caminho. Desesperado, começou a vagar em busca de uma pousada, quando de repente descobriu ao longe uma luz fraca. Com as forças que lhe restavam, dirigiu-se para aquela última esperança. Olá, tem alguém aí? Sem obter resposta, resolve entrar para esquentar-se e esperar os donos da casa. Percebeu que havia lá uma mesa para uma pessoa, com comida quente e vinho delicioso. Cansado, sentou-se e começou a devorar tudo. Foi para lá, encontrou uma grande sala com uma cama acolhedora, onde o homem se esticou, adormecendo. Acordando, encontrou roupas limpas e uma refeição muito farta. Repousado e satisfeito, o pai de Bela saiu do palácio, perguntando-se espantado: Por que não encontrei ninguém nesse castelo? Pela manhã, o pai de Bela comeu o que tinha na mesa e saiu. Perto do portão, viu uma roseira com lindíssimas rosas e se lembrou da promessa feita a Bela. Parou e colheu a mais perfumada flor. Ouviu então atrás de si um rugido pavoroso e, voltando-se, viu um ser monstruoso que disse: É assim que você paga a minha hospitalidade, roubando as minhas rosas, para castigar-te, sou obrigado a te matar. Deixa eu mesmo voltar à minha casa e abraçar minhas filhas pela última vez. Vou lhe propor uma prova, então. Tudo o que o senhor quiser, só me deixe ver minhas filhas pela última vez. Vá, mas dentro de uma semana você deve voltar ou trazer de volta uma de suas filhas. Apavorado e infeliz, o homem voltou para casa, jogando-se aos pés das filhas e perguntando-lhes o que devia fazer. Bela aproximou-se dele e lhe disse: Foi por minha causa que o moço ficou com raiva do senhor, papai, por causa da rosa que lhe pedi. É justo que eu vá? Não, meu filho, não é culpa sua. De nada valeram os protestos do pai. Bela estava decidida. Passados 7 dias, partiu para o misterioso destino. Chegada à morada do monstro, encontrou tudo como lhe havia descrito o pai, e também não conseguiu encontrar a alma viva. Pôs-se então a visitar o palácio, e qual não foi a surpresa quando, chegando a uma extraordinária porta, leu ali a inscrição com caracteres dourados: Aposentos de Bela. Entrou e se encontrou em uma grande ala do palácio, luminosa e esplêndida. Das janelas tinha uma encantadora vista do jardim. Na hora do almoço, sentiu bater e se aproximou temerosa da porta. Abriu-a com cautela e se encontrou com a fera. Amedrontada, retornou e fugiu através das salas. Alcançada, percebeu que fora seguida pelo monstro. Sentiu-se perdida e já ia implorar piedade ao terrível ser, quando este, com um ruído gentil e suplicante, lhe disse: Sei que tem um aspecto horrível e desculpa, mas não sou mau e espero que um dia você ache agradável ficar comigo. Mas agora, queria que você fosse jantar ao meu lado. Tudo bem, eu janto com você. Passaram juntos muitas semanas e Bela cada dia se sentia afeiçoada àquele estranho ser, que sabia revelar-se muito gentil, culto e educado.
Depois